trabalhamos na questão de fazer reformas e de adquirir equipamentos necessários para aquela instituição. Essa campanha, esse trabalho, esse programa da dignidade, por exemplo, ele se soma, e foi por isso que eu mencionei, a essa outra questão que você colocou de campanha de mobilização social. Nós desenvolvemos nos últimos anos algumas campanhas que têm como objetivo sensibilizar as pessoas para questões que estão presentes na vida de cada um de nós. Eu não sei se você se recorda, a primeira campanha que nós fizemos chamava Volta, para ajudar a localizar pessoas desaparecidas. E, na verdade, a campanha tinha essa intenção, né, primeira, mas ela trabalhava também com outros recortes de preocupação. Eu fiquei muito impressionada, por exemplo, quando eu vi na época, gente, que mais de 90% dos casos de pessoas desaparecidas, adultos, né, se referem a casos de desaparecimentos voluntários. Pessoas que realmente deixam as famílias e vão começar uma vida nova. Eu fiquei muito impactada com isso, porque essas pessoas saem de casa, homens ou mulheres, vão recomeçar a vida em outros locais, mas a família que fica, a mulher não sabe se é viúva. Não é isso? A mãe não sabe se perdeu um filho, né? O filho não sabe, né, se a mãe está viva. Inclusive, a campanha, eu me recordo, nós divulgamos isso com muita... divulgamos bastante, com intensidade. A campanha tinha um cunho muito emocionante. A própria música da campanha, né, do Lupicínio Rodrigues, gerou muita emoção nas pessoas. As pessoas comentavam sobre a campanha, e isso foi uma questão que eu acho que aproximou a forma como vocês trabalharam essa campanha, aproximou muito o assunto, o tema da sociedade. E esse é o objetivo dessa série de campanhas que nós fizemos. Essa das pessoas desaparecidas, por exemplo, nós tentamos também alertar, por exemplo, de que existem pequenos cuidados que a gente pode ter no nosso dia a dia, né? Como nós, mães, podemos fazer para evitar que, de repente, uma criança, um filho, se afaste da gente e se perca, né? Pessoas que têm idosos na família, às vezes portadores, né, de Alzheimer ou de outros distúrbios, pessoas que saem, idosos que saem de casa e simplesmente não voltam porque perderam a memória de para onde voltar. E como eles não têm uma identificação, as famílias muitas vezes não conseguem localizá-los. Quer dizer, então essa primeira campanha foi uma campanha que trabalhou, tivemos uma parceria enorme, porque todas elas, eu queria fazer esse registro, só puderam ser tão bem sucedidas porque contaram com o apoio imprescindível, solidário dos veículos de comunicação de Minas Gerais, né? Da mídia impressa, né? De emissoras de televisão, de rádio, todo mundo se somou nesse esforço e nessa corrente. A segunda campanha que nós fizemos foi contra a exploração sexual de crianças e adolescentes. Bastante forte também, né? Chamava, era Socorro, não sei se você se recorda, que tinha um número de telefone que as pessoas pediam socorro. Fizemos depois, jovens, né? As menininhas, né? Na beira da estrada, tinha umas imagens assim. Depois nós fizemos uma contra a violência doméstica, né? Também uma campanha assim forte, né? Dura, que diz que existem cicatrizes, né? Que não aparecem no corpo, mas que ficam na memória, né? E recentemente eu até me lembrei dessa campanha quando nós vimos esse caso do Rio de Janeiro, né? Daquela senhora, daquela procuradora que adotou aquela criança, que é uma coisa que a gente custa até acreditar que possa ser verdade, né? Uma coisa tão brutal, digamos assim, porque às vezes a gente tende a ser um pouco condescendente com a violência e sempre tentando justificar um pouco do lado social, mas a pessoa, né? Mas num caso desse é uma coisa tão indesculpável, né? Quer dizer, bom, e depois nós fizemos recentemente uma outra campanha que se fecha no Dignidade, por isso eu comecei falando de Dignidade, que foi com o Zezé de Camargo, não sei se vocês chegaram a ver, o Zezé. Tira o couro, né? É o couro de boi. Couro de boi. Existe um velho ditado que é do tempo de Zagai, diz que um pai cuida de 10 filhos, não é isso? Mas 10 filhos não cuidam de um pai. Exatamente. Isso é tão verdadeiro, né? Esse sentimento de que alguma coisa está acontecendo na nossa sociedade, né? Que está esfacelando laços que deveriam ser os laços mais permanentes de afeto, né? Agora, foi exatamente quando veio essa campanha? Foi no final do ano passado, segundo semestre do ano passado, né? Porque a cada ano, esses 4 temas, nós buscamos trabalhar cada uma deles no ano diferenciado. E elegemos no ano passado esse tema da questão do idoso como um tema prioritário, né, que mereceria, né, digamos assim, a atenção da nossa sociedade. Nós tivemos, obviamente, esses resultados muito concretos, por exemplo, no aumento de denúncias de violência contra idosos, que era um dos objetivos da campanha, mas o principal é porque essa campanha, inclusive, ela tinha uma segunda peça que era veiculada em seguida, que era muito voltada para nós, né, assim, para a classe média, assim.
E essa questão de idoso ela é muito dolorosa, porque ela não é uma questão, não estamos falando com uma população de risco, nós estamos falando com nós mesmos, nós estamos falando com os nossos amigos, nós estamos falando com a nossa família. Quer dizer, há uma tendência na nossa sociedade de exclusão da pessoa idosa, em classe AB, né? Na classe média, né? Na classe CD, essas pessoas estão ficando sem lugar. Né? Existe um provérbio oriental, que é um provérbio bonito, que diz qual que seria a receita de uma sociedade feliz. Né? E é uma frase só, eles dizem o seguinte: ensine as crianças e honre os velhos. Essa seria a receita para uma sociedade equilibrada. E com a campanha do idoso no ano passado, o que nós tentamos fazer foi chamar a atenção de nós mesmos, né, para essas pequenas escolhas que a gente faz no dia a dia. É o almoço de domingo, né, que a gente acaba não indo porque vai, né, para o clube, não é isso? É o dia do aniversário, é a mãe que fica esperando um telefonema que não chega no dia das mães. Então são pequenos gestos, né, que a gente precisa rever de alguma forma no nosso dia a dia. E essa campanha tinha muito esse objetivo. E pelo retorno, você sabe que essa campanha, de todas elas, foi o que alcançou maior retorno, inclusive no exterior. O comercial foi traduzido para outras línguas, nós recebemos dos servos comunicados da Itália, dos Estados Unidos, sabe? De corrente na internet, divulgando essa campanha. Então, para a gente foi muito gratificante. Vocês tiveram projetos premiados? Tivemos, né? O Vozes do Morro, inclusive, foi premiado essa semana. O Vita Vida foi reconhecido como tecnologia social pela Fundação Banco do Brasil, né? E recebeu prêmios na área, né? Segurança alimentar, tá vendo? Nossa, tanta coisa para falar, tá vendo? Sustentabilidade também. Também, tivemos com o CMRR, né? Que é um projeto também inovador, também na parceria com o governo, nessa área de como trabalhar a questão do meio ambiente, né? Da sustentabilidade na nossa sociedade. O Vozes do Morro, né, que é um programa também bacana, importante, ele amanhã, por coincidência, nós estamos anunciando os 10 vencedores da etapa do Vozes do Morro agora em 2010. É um projeto também assim, que encanta muito a gente, porque à primeira vista ele tem uma função, digamos assim, que é de revelar talentos, né, na área musical, de pessoas que moram, né, em vilas, favelas e aglomerados de Belo Horizonte e de alguns municípios da região metropolitana. Mas na verdade ele tem um alcance, ele tem um sentido muito maior que esse, porque ele trata de reforçar a identidade e de criar valores nessas comunidades. Então, por isso o CEBA se envolveu, por isso foi um projeto criado por nós, né? É claro que você tem resultado individual, são bandas que de repente, artistas que há anos se dedicavam, né, à música, por exemplo, e agora conseguem até sobreviver e estão fazendo shows e tudo. Mas o que é mais precioso para a gente no projeto é como a comunidade passa a se organizar em torno desses valores, os valores da criatividade, né, da solidariedade, né? É um programa realmente que surpreendeu muito, já estamos agora na terceira edição dele, sabe?